Então vamos lá, vamos assistir aqui Conspiração do Polvo, do Octopus, né? E a morte misteriosa de Dani Cassolaro. In 1991, journalist Danny Casolaro was sure that his investigation into the huge octopus conspiracy would uncover disturbing secrets hidden deep within the government. But what the brave investigative journalist didn't fully realize was that if you dig too deep into certain places and certain people, you're bound to get burned by the molten lava. This is a story straight from the dark side of America's underbelly. It's the tale of the octopus conspiracy Assim, and the strange death. Uma coisa importante para todo mundo saber. Todo governo, por definição, tem conspirações que a gente não sabe. Porque o que o governo faz para se manter no governo vai além da lei do governo, da lei que as pessoas têm que seguir do governo. Então, a gente chama isso de deep state, né? O estado profundo, que são pessoas que não têm rosto. Não é o Lula ou o Bolsonaro, não é. São pessoas que não aparecem. São pessoas, funcionário público de altíssimo escalão, gente que tem conexão com todo mundo, que tem esquema de corrupção com todo mundo, que tem conhecido em todo lugar, que é amigo de empresa, que é amigo de empresário, que é amigo de outros políticos. E para ele, não importa se é um ou outro que está no poder, ele ganha do mesmo jeito. Essas pessoas vêm de famílias, de gerações e gerações envolvidas na política e favores, e uma mão lava a outra. Os maiores favores e alianças que acontecem em Brasília, no mundo, não são feitos por contrato, são feitos por palavra. Não tem nada assinado, mas você sabe que a pessoa vai cumprir. Porque se ela não cumprir, ela fica queimada para sempre. E se ela não, só um avião não cair com a pessoa dentro, que é um caso bem comum no Brasil de aviões caírem com políticos dentro. Olha só aconteceu umas 2, 3 vezes. Com candidatos que tinham possibilidade de tomar a vaga de outros candidatos mais populares, né? Curioso. Então, isso tem todo o estado, tá? Você vai ter no Brasil, nos Estados Unidos, nos países europeus, na China, no Japão, e a barra pesada mesmo, tá? É envolvimento com crime organizado, é envolvimento com droga, é envolvimento com arma, é envolvimento com manipulação de mercado, é envolvimento com lei. Eu já mostrei isso aqui, né? Olha só. Olha que curioso, gente. Olha que curioso. Olha que coincidência. Olha que coincidência. Aqui, ó, isso aqui é o S&P 500, que é uma ação muito comum nos Estados Unidos, um ETF, que é um grupo de ações. É as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É como se fosse um marcador ali que o povo investe nisso. 500 maiores empresas, 500 maiores empresas. E o povo administra isso. Isso aqui normalmente define o crescimento dos Estados Unidos. É a base. Eu mostrei isso uma vez só, Gilbert, que você está falando nem sabe quantas vezes. Eu mostrei isso uma vez só. Olha que curioso a quantidade de políticos que conseguem ter uma eficiência maior do que o Estado, do que a sociedade americana. Tipo, esse Brian Regis, do Democrata, tem 238% de retorno. Esse Mark Green, dos republicanos, 122%. Por aí vai, tá vendo? Todo mundo tá envolvido. Ou seja, o cara simplesmente superou. É como se o cara fosse o gênio do gênio do gênio do gênio do gênio para fazer investimentos certeiros que ninguém acerta. Só uma pessoa no mundo todo. Essa pessoa, por acaso, é político nos Estados Unidos. Será que, na verdade, antes das leis que regulam, que desregulam, que proíbem, que liberam, leis que dão incentivo ou tiram incentivo, será que ele já sabe o que vai acontecer? E aí ele acaba investindo, comprando ou vendendo antes da hora? Será? Eu acho que não, é só uma coincidência, né? É só uma coincidência. Não pense, pare e consuma conteúdo. Consuma conteúdo, compre e não questione. Danny Casolaro. On the morning of August 10th of 1991, the cleaning staff at the Sheridan Inn in Martinsburg, West Virginia, was making their usual rounds. On the 5th floor, one maid pushed her cart to room 517, knocked on the door, and there was no answer. And she entered, and in front of her was a sight she was not expecting. There in the bathtub lay the naked body of a man,
his wrists deeply cut several times and blood splattered across the walls and floor. The horrified May let out a guttural scream before collapsing, fainting right there on the spot. This is how the lifeless body of Danny Casolaro was discovered. Authorities were pretty quick to rule this máfia não é estado profundo, mas eles são dos tentáculos do estado profundo. Something he had done to himself. There was no signs of a struggle and no evidence that anyone else had been in the room. Talvez nem eles saibam de quem que realmente puxa as cordas, mas eles são fantoches, né? Eles são peões. With Danny, and there was also a brief note jotted down on a legal pad that read, "To those who I love the most, please forgive me for the worst possible thing I could have done. Most of all, I'm sorry to my son. I know deep down inside that God will let me in." But what those authorities didn't know was that just a couple weeks before his trip to Martinsburg, Casolaro had told his brother that if anything happened to him, he shouldn't believe it was an accident. And so, what led Danny to this gruesome end, really? And the answer lay in the investigation that had taken up the last several months of his life, a sinister conspiracy that he called the Octopus. You see, Danny was a bit of a restless soul. He liked to be on the move, working towards a goal. It was just how he functioned. He had a passion for technology and journalism, always seeking to find the truth, and this sort of endless curiosity is what might have led him to people and places that didn't exactly like being looked into. He published regularly in magazines like National Star, the National Enquirer, and the Globe. He even started his own publishing company for computer and technology magazines called Computer Age Publications. And by the summer of 1990, at 43 years old, Danny was a veteran in his industry, searching for his next big story. He'd spent the past few decades unraveling complex investigations that needled in a few corners of the government, building a reputation for his determination and unique skill set in connecting the most tangled threads made Danny well respected among his peers and feared by anyone who might be dabbling in something they probably shouldn't. But nothing could have prepared him for the web of conspiracies he was soon about to uncover. A plot so vast and sinister that it threatened to expose some of the dark... E quando essa galera é exposta, não é só por uma pessoa, tipo... Sempre que alguém denuncia alguém em Brasília, todo mundo é corrupto. Mas tem que pensar, por que isso está acontecendo? Tipo, mesmo quando aparentemente um inimigo ou um aliado denuncia outra pessoa, todo mundo sabe que as pessoas lá são assim. Todo mundo sabe o esquema de todo mundo, acredite. Você tem que pensar, ok, por que essa pessoa está fazendo isso? Aí você vai ver que é disputa de cargo de ministro, é disputa de secretário, é disputa de indicação. E eventualmente as merdas são reveladas aí, quando alguém acaba pisando muito na bola e tem que abrir a boca. Só que, às vezes, a pessoa que pisa na bola sabe demais. Sabe demais mesmo. E aí, coisas estranhas acontecem com as pessoas. Mesmo que elas estivessem numa cela anti-autodeletamento, com várias câmeras 24 horas e sendo vigiado por pessoas presencialmente 24 horas por dia. E aí, repentinamente, durante alguns 30 minutos, a câmera para de funcionar, os guardas, por algum motivo, saem de lá e a pessoa aparece deletada, autodeletada. E o mais bizarro de tudo é que quando você vai ver, ninguém deixa ver o corpo, não pode ver o corpo, mas o repórter consegue tirar uma foto do corpo enquanto estava em alguma área ali específica, né? E você vê que essa parte aqui da orelha, que é genético, se é grudado ou se é aberto, se é grudado ou se não é grudado, né? Vê que é diferente o corpo morto do corpo da pessoa. E aí você fica, será que um tal de Jeffrey se autodeletou ou não? E se acontecer alguma coisa, será que aquele era ele mesmo? Ou só algum outro?
Sósia. Nunca saberemos. E a realidade é mais doida do que a ficção. Eu não sei o que acreditar, de verdade. Que ele não se autodeletou, isso é fato, né? Tipo, pô, quem acredita que ele se autodeletou é burro, desculpa. Não burro, mas não acompanha. E meio burro, pra confiar no governo. Mas... pesado, mané. Darkest secrets of the É conspiração atrás de conspiração. U.S. government and international organized crime. He was initially tipped off when a colleague sinister that had threatened to expose some of the darkest secrets of the U.S. government and international organized crime. He was initially tipped off when a colleague suggested that Casolaro look into the Inslaw case, a small software company that had been battling the Department of Justice for most of the 1980s. The owners, Bill and Nancy Hamilton, had accused the government of stealing their innovative PROMIS software, which was short for Prosecutors Management Information System, and driving their company ultimately to bankruptcy. And what seemed like a fairly regular legal dispute on the surface, though, soon uncovered dark connections to other events. As Casolaro dug deeper, he found unsettling ties to seemingly unrelated events like the Iran-Contra scandal, the alleged October surprise hostage situation before the 1980 elections, and the collapse of the infamous Bank of Credit and Commerce International. Now, these cases all would need their own episode to really wrap your head around them, but in short, Casolaro started to think that all these scandals were connected by a big conspiracy involving corrupt government officials, shady intelligence agencies, and dangerous criminal organizations from all around the world. He named the suspected plot the Octopus because it was a sprawling network that seemed to reach everywhere around the world. This was much bigger than any magazine article, and so that's what he wanted to call his book, The Octopus. Though it was turned down by Little Brown Publishers in July of 1991 because it was likely too hot to take on, The Octopus promised to be the most explosive investigative story of the entire 20th century. And if it had come true, it would have really shaken things up and exposed what many people already suspect. And that's that the government is so big and answers to nobody. So, most likely, they're involved in all sorts of illegal activity, all in the name of making money. Alongside the Hamiltons and Casolaro himself, another key player in the Octopus conspiracy was a man named Michael Riconosciuto, a scientist with a shady past in weapons and methamphetamine production. Pô, literalmente o Dr. Octopus. And he appeared in Casolaro's notes alongside Earl Bryan, close associate of former President Ronald Reagan. According to Riconosciuto, he and Bryan had been hired by Reagan officials in 1980 for a secret mission in Iran. And the mission, dubbed the October Surprise, involved transferring $40 million to prevent a deal with the Carter administration to release American hostages before the elections. And that way, Carter couldn't look like the hero in the eyes of the American people and not be reelected. Meu Deus! Involved transferring $40 million to prevent a deal with the Carter administration. Para impedir que os... Caralho, mano, na moral, você não odeia o governo o suficiente. Os caras fizeram tudo isso para impedir que um político se reelegesse. E no processo mantiveram americanos, né, cidadãos do país em cativeiro, sequestrados por organização terrorista, que ia ser liberado só para não dar um ponto de vitória pro cara na eleição. To release American hostages. Essa parte de fato público hoje em dia, não, mano, vai tomar no cu. Só isso que eu tenho a dizer. For the elections. And that way, Carter couldn't look like the hero in the eyes of the American people and not be reelected. Riconosciuto also claimed to have altered Inslaw's PROMIS software under orders from the Department of Justice, inserting back doors for spying on foreign governments buying the program. Naquela época, os Estados Unidos não podiam usar software para espionar a si mesmo, né? Mas desde o atentado de 11 de setembro, eles podem usar sim para espionar a própria população. No Brasil é a mesma coisa, tá? Tudo que a gente faz na internet é espionado sim, só que a gente é tão insignificante como pessoas aleatórias que nossos dados estão lá no banco de dados e não servem para nada.
Mas no dia que você virar algo perigoso para o governo, eles vão saber de tudo. Com quem você fala, como você fala, o que você pensa, e como você navega, e coisas que podem ser usadas para você receber chantagem, como por exemplo, coisa que você consome na internet, seu momento íntimo. He alleged that this hacked version of the software had been sold globally, making huge profits for a group of corrupt intelligence officers. His accusations were scandalous, to say the least. E se você não tiver, eles criam, exatamente. And Casolaro plunged headlong into his investigation, determined to uncover the truth. His notes. Não, ironicamente, existem. Assim, isso é uma conspiração de alto nível, tá? Mas existem certos juízes, que eu não vou comentar nada aqui, do passado, que tiveram mudanças radicais em várias questões depois de certos escândalos que falaram de que certos dados tinham vazados. E aí, do nada, os caras mudaram completamente. Bem próximo dessa época de vazamento dos dados. Tava pra caralho. And documents became a labyrinth of names, dates, and cryptic details, reflecting the overwhelming complexity of the plot he was trying to unravel. Newspaper clippings, official documents, and frenzied scribbles piled up in chaotic stacks over the next several months, all pieces to a puzzle that was. VPN serve pra algo? Depende. Se a maior parte das VPNs, se você fizer algum crime, o governo vai pedir para pegar os seus dados da VPN e acabou. Então não, você não pode usar VPN para cometer crimes. Mas sim, tipo, você está tirando seus dados do governo e botando seus dados numa empresa. É isso. Normalmente, assim, a cada 6 meses, a cada 3 meses tem vazamento de dado do governo, tá? Todos os seus dados do governo já foram vazados nos últimos 5 anos, já foram vazados umas 10 vezes no mínimo. Então, acho que, cara, até deixar, sei lá, debaixo da cama é mais seguro do que... consuming him. But Casolaro couldn't stop. At this point, he was convinced he was on the verge of exposing one of the biggest conspiracies of the 20th century, a truth that would shake the very foundations of power in the United States and even beyond. Names like Robert Nichols, a weapons trafficker and former CIA agent, and Gene Tatum, an Air Force pilot. Será que esse vídeo vai virar host media? Porque conspiração pesada assim, a galera mais enorme do YouTube fica meio em choque e tal. Eles não conhecem o Conspirativando, né? Mas lembrando que tudo aqui é suposto, sabe? Eu não sei de nada. Eu só tô levantando as teorias aqui pro entretenimento da galera. Involved in covert operations, cropped up repeatedly in his notes. According to reports, Casolaro believed that the hacked Promise software had been sold to Iraqi officials through a weapons dealer in Chile. And this allowed Saddam Hussein's government to spy on its own citizens and Western allies. And this lead also led Casolaro to investigate the death of another journalist, Jonathan Moyle, a man who was found dead in his hotel room in Santiago, Chile, while looking into alleged arms sales to Iraq. As he got closer to what he thought. Inclusive, por que eu comecei a me interessar por essas coisas? Porque é ótimo pra escrever história, cara. Vocês não tem noção. Tipo, a teoria da conspiração sendo verdade ou não, elas dão ótimas histórias. Porque são tão. Tipo, até as que são falsas, são tão bem construídas que você fica, meu Deus, cara, isso aqui tem que ser contado numa história de tão bom que é. Was the missing piece of the puzzle. Casolaro made plans to travel to Martinsburg, West Virginia, to meet with an anonymous source. This source supposedly had crucial information about the octopus, which he thought could finally expose the truth. According to some reports, weeks before his trip to Martinsburg, Casolaro had been getting threatening late-night phone calls, and some even witnessed by his housekeeper. And once a sinister voice on the other... O web é diferente, porque o protocolo deles já é criptografado. Diferente, sabe? Não é VPN, é outra coisa. Porque o protocolo Tor é diferente e tal, enfim. Mas realmente, lá é muito mais seguro. Mas ainda você pode se fuder, tá? Mas tipo... tem um maior nível de anonimato. Só que mesmo assim, pra pessoa leiga, dá pra ser encontrado. Não, é mais seguro, mas não é tipo, vou fazer o que eu quiser. Mesmo que, tipo, vou entrar na Deep Web, no fórum e comprar drogas, Cara, provavelmente o vendedor de drogas é do governo e tá usando isso pra pegar traficante ou algo do tipo.
e você vai ser preso. E se não for, o governo está monitorando e vai arranjar um jeito de te encontrar. Então você tem que usar várias outras ferramentas junto, não é só tipo. Quando o povo fala Deep Web é mais um exemplo, né? Mas tem que usar várias ferramentas juntas, não é só isso não. The other end threatened to cut up his body and throw it to the sharks. Despite the intimidation, the journalist knew he was onto something and that the end of the investigation was near in one way or the other. Até o governo brasileiro, que é meio bucha de tech, tal do McLovin, existe uma frase falada o seguinte, dita da seguinte forma. Não lembro exatamente, mas é algo como a maior vitória do diabo foi ter feito você acreditar que ele não existe. Você quer algum departamento de inteligência mais eficiente do que aquele que você subestima e acha que é idiota? Já parou pra pensar nisso? As he got closer to the climax of this whole thing, the situation became Virei exemplo? Não, você não virou exemplo, pô. Isso foi uma pergunta interessante que deu pra elaborar isso aqui. even more dangerous and threatening for him. On August 8, 1991, just 2 days before his body cocktail waitress at the Sheraton saw him in the company of a man she described as possibly Arab or Iranian. Was this the mysterious contact Casolaro had been waiting for, or just a random stranger? It's not very clear. But then, that night, Casolaro had an encounter with Mike Looney, a fellow guest staying in the room next to his. In 2 brief conversations, separated by a few hours, Casolaro revealed that he was there to meet with an important source who would give him what he needed to crack the case. According to Looney, Casolaro said his source Parece que ele meio que falou demais também, né? was supposed to arrive at 9 p.m. And soon after, Casolaro left Looney, saying he needed to make a phone call. When he came back a few minutes later, he looked upset. My source might have stood me up, he said with a sigh. Casolaro and Looney talked until 9:30 p.m., after which Casolaro went back to his room. Around 10 p.m., he was seen for the last time buying a coffee at a nearby store. After that, no one knew where he went or what happened to him. Sadly, that night of August 9, 1991 was the last time he was seen alive. The next morning, his body would be found in that bathtub of room 517, and the rest is history. The authorities, of course, said he did it himself, but those who knew him well O famoso autodeletamento com 15 tiros nas costas. have never believed that. And to add to all the strangeness of all this, none of the journalist's documents were found in his hotel room or his car, and those same documents Olga had seen him pack before he left. Mesma coisa com o Tesla, né? Quando ele morreu, instantaneamente o governo americano chegou e pegou tudo que tinha no laboratório dele, todos os documentos, não deixaram ninguém entrar. And in fact, they've never been found. Right from the beginning, the circumstances surrounding the case were very odd and unsettling. The autopsy, done on August 14th, concluded that Casolaro had bled to death between 8 a.m. and
11 a.m. on the day he was found. What many find interesting is the note he left was surprisingly short, especially for... Mano, as tretas do Tesla são enormes, cara. São enormes, puta merda. É bizarro as paradas com o Tesla. Tem um monte de teoria da conspiração. E todas elas baseadas nos fatos reais, né? E os fatos reais já são estranhos pra caralho. For someone like Casolaro, who was a prolific writer. Early on, there were reports that FBI agents had questioned the ruling by local authorities, but their concerns were brushed aside by their bosses fairly quickly. And it gets worse. When Casolaro's body was embalmed by the funeral home and a janitor cleaned his hotel room even before his family was told about his death. And so, of course, the rumors began to spread like wildfire. Some thought there might be a mafia link. Others went wilder, suggesting a shady CIA employee might have been hired. É porque também a CIA fez tanta merda na história dos Estados Unidos, o FBI, a CIA, e nego acredita em tudo que falar, porque as piores coisas possíveis eles já fizeram. MK Ultra, o projeto Blue Book. Enfim, é foda, mano. To clean up after a murder by the agency itself. At Casolaro's funeral, his family saw strange scenes, like a fancy-dressed military officer arriving in a limo, putting a mysterious medal on the coffin, and then leaving without a word. As big media outlets started covering the story, the police had to revisit the hotel crime scene. They found out the rooms next to Casolaro's were rented that night, one by, of course, Mike Looney. Os caras esconderam durante, sei lá, no mínimo um ano que o Joe Biden tava com câncer sinistro no cérebro, que tava impedindo mais um pouco das funções dele, e todo mundo fingindo que tá tudo certo, tudo certo, tudo certo. E o Biden, tipo, já tava totalmente deteriorado. Você podia ver isso, o velho lá, coitado, já não conseguia nem falar direito, se perdia toda hora. E a mídia, não, tá tudo bem com o Biden. E aí agora vazou, revelaram que o cara tá mal há muito tempo, que ele não tinha condições de ser presidente. É bizarro o que a CIA faz, cara, bizarro. And the other, e como todas as grandes corporações de mídia são compradas, e várias pequenas também. Durante 3 anos, tanto é que a maior teoria é que quem assinava tudo era a esposa dele. Inclusive, quando você vê a entrevista dele com a esposa, ele não fala nada, é a esposa que fala tudo. E aí tem umas brincadeiras muito curiosas sobre, tipo, ela que manda. E teve uma hora que ele deu uma farpada nela, tipo, o entrevistador falou zoando, não é como se ela fosse, vou criar uma coisa aqui da minha cabeça. Não é como se ela fosse, tipo, te prender no armário e governar o país, não é, Joe Biden? Aí a plateia ri, né? Aí ele responde alguma coisa do tipo, claro que não. Isso nunca ia acontecer. Ela nunca ia me deixar, ela nunca ia trocar meus remédios pra eu não saber o que tô fazendo e ela poder assinar os documentos. KKKKKK. E ela dá uma olhada assim pra ele. Bizarro, mané. Não é isso que eles falam, tá? Eu tô usando um exemplo pra contextualizar a situação. To revisit the hotel crime scene. Tanto é que é a questão da assinatura também, que as assinaturas são estranhas. Tipo, a assinatura dele como presidente é diferente da assinatura. A assinatura dele durante os últimos anos de presidente é diferente da assinatura dele antes. Que combina exatamente com o período que ele estava muito mal. Ou seja, tinha alguém copiando a assinatura dele. Out the rooms next to Casolaro's were rented that night. One by, of course, Mike Looney, and the other by an anonymous family. But no one there admitted hearing anything unusual. Não, o negócio do câncer já vazou, assim, quem tá vendo nas notícias tá pegando isso hoje, né? Mas quem tá acompanhando as paradas já sabe, acho que tem um mês. Acho que tem um mês que já vazou de verdade pra galera que tá acompanhando. The plot thickened even more years later, when thanks to a Freedom of Information request, evidence surfaced that an unknown witness had visited Casolaro's hotel room on the night of his death. A police sketch of that person matched the description of a supposed expert in psychological warfare named Joseph Kuehler, known for getting information by infiltrating and manipulating his targets. According to some accounts, a friend of Danny said he briefly met Joseph at a local bar in their hometown weeks before his death. This fueled the prevailing and dark theory that most believe is the truth,
that Casolaro was killed to silence his dangerous knowledge of illegal operations funded with taxpayer money. And considering Casolaro wasn't the only victim in these events, it also helps point to this being a real possibility. Back in March of '91, while Riconosciuto was still working with Casolaro, he planned to testify before Congress about the Inslaw case. But before he could present any evidence, he got arrested on drug charges, which could have easily been payback for his testimony. Meanwhile, while Riconosciuto was locked up, key people involved started meeting suspicious ends. Paul Marasca, Riconosciuto's partner, was found murdered in San Francisco. Alan Stendorf, the guy who gave classified info to Casolaro, was found dead in his car with a strange headache. É curioso, depois todo mundo com o que o cara falou morreu também. Você tá ligado que isso já aconteceu no Brasil, tá? Não lembro qual que é o político, mas teve um cara, um político, quem que era? Ele estava num restaurante e aí no dia seguinte ele morreu. E aí até o garçom com quem ele conversou foi morto também. E depois o assassino que matou o garçom e as outras pessoas morreu também. Quem que foi? Esse foi um Lacerda? Não lembro. Esse é o mesmo caso do cara do avião? Eu não lembro se é o mesmo cara do caso do avião que caiu. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Foi um político, ou alguém muito relevante, que eu não lembro. Não sei se foi em São Paulo ou na Bahia. Foi um desses dois. Que basicamente, tipo, o cara sabia demais, barra ia falar alguma coisa, barra era uma ameaça a quem tava no poder. E aí... E ele tava no... Aí todo mundo com quem ele falou nos últimos dias de vida dele foi morto. Então até o garçom que serviu ele, trocou conversa com ele no restaurante, foi morto. E aí todos eles foram mortos por uma mesma pessoa. E aí como que eles descobriram o que aconteceu? Olha só, foi um assassino de aluguel que matou todos eles. E depois o assassino morreu por briga interna de criminoso. Tipo, o assassino foi contratado pra matar todo mundo. E aí queimaram o arquivo, que era o próprio assassino. Foi nos anos 90? Eu acho que foi 90 por aí, né? Eu lembro dessa história, não sei se foi uma notícia ou se foi na... 90 não é mais do que 2005, tá? Eu tenho certeza disso. Eu acho. Não tenho certeza, na verdade. Mas, gente, essas histórias, tipo... Enfim. Essa história é real, inclusive. Essa história é real. Meio que todo mundo sabe quem que realmente matou todo mundo, mas a mídia não fala. Eu não lembro quem que era agora. Mas, assim, é pique, tipo, o governo de São Paulo e o PCC estarem... Não juntos, né, mas... Pô, literalmente, no Rio de Janeiro existe um estado paralelo. E em São Paulo também existe um estado paralelo. E esses estados paralelos têm conexões com o alto escalão do governo. Esses estados paralelos têm conexões com estados paralelos de outros países. E o negócio vai perder o controle, cara. Injury. And Jonathan Moyle, the British journalist also tracking the octopus story, was found hanging in a Chilean hotel. Outro jornalista procurando aí sobre essa história foi encontrado enforcado. Oh, que curioso. Closet. Despite all the loose ends and mysterious circumstances surrounding the journalist's death, in September of '94, the government decisively closed the Inslaw case. O crime organizado é meio que bancado pelo governo, eu já sabia, mas já imaginava, mas não assim. Cara, para e pensa. Por que o governo, que detém todo o monopólio da violência, simplesmente não acaba com o crime organizado? Se ele quisesse, acabava. Quando você escuta as histórias daquele cara lá, que é a pessoa real por trás da história do Tropa de Elite, que esqueci o nome dele, quando ele fala sobre como é que foi a período da Copa do Mundo, das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, mané, que caos do caralho, é o Brasil. Quando você escuta esses podcasts de policial, o Pimentel, isso. Quando você escuta podcast policial, então você vê, cara, como que as coisas são bizarras. Assim, tem as histórias engraçadas deles, sei lá, baterem bandido e tal, ok. Mas o que é realmente interessante é quando eles começam a falar da administração e eles têm que parar de falar. Toda hora eles têm que parar de falar. E os que falaram demais sofreram penalidade, foram... enfim, se fuderam. Inclusive a polícia queria que proibisse podcast de policial, queria que proibisse policial de podcast.
E eles nunca podem falar da administração. Eles sempre falam, a gente sabe, né? A gente sabe, mas eles nunca podem falar o que é. Porque é um negócio, é um alto nível de criminalidade, sabe? And its investigation into the Octopus conspiracy. The Department of Justice released a report strongly denying any conspiracy to steal Inslaw's software. They brushed off the evidence as not credible and concluded that there was no conspiracy involving government officials. That same O governo se investigou e disse que o governo não tem nenhum envolvimento com crimes que o governo supostamente teria cometido. report also supported the official version that Casolaro's death was done by himself, completely dismissing the need for an independent investigation into the suspicious circumstances. E o governo identifica que o governo está falando a verdade, por isso não precisa de outra investigação independente sobre o governo, e o governo decide isso agora. And so, end of story. Dissenting voices were silenced and troubling clues were just swept under the rug. The Inslaw case and Casolaro's death were officially closed, with the authorities declaring a firm, nothing to see here. But what do you think? Was the ever-determined and close to cracking the case open Casolaro just so stressed? Sabe por quê? Morte por cortar pulso, ainda mais várias vezes, não é uma morte rápida, nem indolor. E a maior parte das mortes de automorte, né? Eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, elas são momentos que não permitem arrependimento. Então é pular de algum lugar, tomar muito remédio e ficar grog e eventualmente, né, coisar. Esse negócio de cortar o pulso nunca dá certo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, se fosse o caso, dificilmente ele iria manter a pulsão de morte dele. Porque, inclusive, a maior parte das pessoas que sobrevivem a esse tipo de situação diz que eles se arrependem, né? Tipo, o cara pula do prédio e se arrepende no momento que ele pula do prédio ou antes de bater no chão, se ele sobrevive, né? Por aí vai. O caso citado é que começou a espionagem com a origem dos bancos de dados. Sinistro. É acima de 90% arrependimento. Pois é sinistro. E quem quase morre de fato, né? Quem, tipo, se fode, acaba não tentando de novo, né? Quem não consegue tentar pode acabar tentando de novo, mas quem realmente quase morre e consegue sobreviver e tal, acaba se arrependendo mesmo. Tanto é que tem várias palestras de gente que já passou por isso, que eles tentam conscientizar os outros. Vou mandar o link do vídeo. É que a gente conversou de um monte de coisa, né? Então acabou que talvez não dê pra ter prestado atenção no chat direitinho nesse vídeo. Mano, tem muita conspiração. Eu nem sei se eu comento as paradas. Eu acho que o canal mais acessível para vocês começarem a ver conspiração é esse aqui, ó. Eu já falei várias vezes, tá? The Wi-Files. O The Wi-Files, ele conta de tudo, desde alienígena, coisa sobrenatural, fantasma e conspiração de governo. Metade do vídeo é ele contando da forma que a teoria é contada. Tipo, como se ele acreditasse. Aí no meio do vídeo ele fala, mas é verdade? E aí ele traz tudo possível para destruir a teoria da conspiração. Às vezes ele fala, então gente, olha, tem prova cabal de que é a teoria da conspiração. Aí outros ele vai lá e fala, não gente, isso aqui eu não consegui achar nada, tô em dúvida. Aí outros falam, olha só, isso aqui eu não achei nada, tá muito estranho, eu tô tendendo a acreditar. É bem interessante. Esse é não é o do vídeo do cubo de Saturno que a gente viu rapidamente da outra vez. Então esse é um canal bem acessível, edição muito boa, bem legal. É uma ótima ponta, uma entrada. É uma entrada muito boa. Então assim, você vai ver uns vídeos e vai parecer que tipo, ele vai acreditar nos negócios muito estranhos. Mas é só porque ele tá fazendo o personagem. Aí depois que ele começa, mas é verdade? E vai escrevendo. O Wi-Fi não fez dessa conspiração. Ele não faz. Tem algumas conspirações de crime, assim, tal, que ele não faz. É mais quando vira lenda urbana ou muito grande, tipo MK Ultra, Blue Book e tal. Sim, é Blue Beam ou Blue Book? Agora eu não lembro o nome do. Tem Blue Beam, Blue Book, Blue Moon, não tem vários projetos assim? Olha, tem o dos Clinton também, né? Todo mundo que tentou ir contra os Clinton e vazar coisa dos Clinton morreu. Todo mundo. Todo mundo. Tanto é que tem um meme americano que é tipo a lista dos Clinton, né? Olha só, até assim, vamos lá. Inteligência limitada, Daniel.
Esse aqui, não. É do Daniel Lopes, mas qual vídeo do Daniel Lopes? Esse aqui? O Frank Zappa, ele tinha um Cadê? conceito. Aqui, ó. A partir desse ponto aqui, ó, da Lady Gaga é muito interessante. É outro ponto. O Daniel Lopes, ele tem um ponto de entrada interessante também para quem quer descobrir um pouco mais disso. Essa parte da Lady Gaga é não ironicamente muito boa, tá? Essa parte da Lady Gaga. Essa parte da Lady Gaga foi como? Cadê? A parte da Lady Gaga foi porque o bagulho ficou doido, sabe? O... eu não quero pegar mais livros, tá? É muito difícil pegar os livros. Ah, a parte da Lady Gaga, de fato, começou a puxar uns negócios estranhos, sabe? Eu não vou pegar mais não. Eu sempre mostro os livros, estou cansado de ficar mostrando toda hora na live. Tá fechado. O negócio da Lady Gaga realmente foi estranho, mané. Foi estranho. Esse aí. Então vale a pena ver esse aí da parte da Lady Gaga, tá? Vou botar aqui, cadê? Você pode ver o vídeo todo, né? Mas essa parte aqui que eu achei mais interessante. Enfim, teorias da conspiração. Ah, narrador, você acredita em tudo isso? Acredita no quê? Que as pessoas fazem doideiras ou que existe uma mega conspiração? Eu não acredito que exista uma mega conspiração, não. Eu acho que são várias pessoas com interesses individuais que acabam se sincronizando de alguma forma ou de outra. E, e tem pessoas que tentam todos os meios possíveis para ter sucesso e coisa do tipo. É isso, vou manter nisso aí. Até porque não vai mudar nada da minha vida, né? Então foda-se. É tipo isso, né? Eu acredito que ela acredita nessas paradas, mas eu não acredito. É tipo isso. Enfim. Fica aí as teorias da conspiração. Cuidado com as teorias da conspiração, tá, gente? Vocês não entrarem no paradoxo na espiral da loucura, tá bom? E saibam que quando o governo americano tentou fazer uma arma de dano cerebral e de influência de comportamento que eles usaram no Irã, no Iraque, em outra lá no Oriente Médio, a única coisa capaz de fazer o ataque de ondas ser nulificado era um chapéu de alumínio. Porque o alumínio tem as propriedades que, enfim, lidavam com as ondas ali e impediam de afetar o seu humor. Foda, mané. Vamos todo mundo usar chapéu de alumínio. Não, pior que foi usado, tá? Isso realmente foi usado. Não é onda cerebral, mas era tipo, era um monte de coisa diferente que eles usaram lá pra fazer a galera se render. Isso aí é documentado, inclusive, pelo exército, pelo exército ou pela marinha dos Estados Unidos. Tem a patente, mano. Tipo, tem uns negócios que tem a patente, sabe? É a patente feita, e nego falando, não existe. Tem a patente, mano. Tem registro de uso em guerra do Oriente Médio, sabe? Só que não controla você, mas ele deixa você com mais medo, deixa você mais agitado, mais ansioso, entendeu? E, curiosamente, a forma de counterar aquilo era com um chapéu de alumínio. Eles estavam certos o tempo todo. Enfim, cuidado com as teorias da conspiração. É super divertido, mas você pode realmente ficar paranoico. E não é legal ficar paranoico.